Vamos nos colocar de pé, irmãos, por gentileza? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. A palavra de Deus, ela diz assim, olha. Capítulo 17, verso 7. Sejam todos bem-vindos, presencial e online, na presença de Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida, ou forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que possamos comer e depois morrer. Elias, porém, disse-lhe: não, olha, é essa palavra que eu quero falar. Olha o que o profeta disse para a viúva: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra proferida pelo profeta ou por Elias. Oremos. Fale conosco, Senhor. É a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Eu quero dizer a todos vocês, irmãos, nós que estamos aqui no presencial, e você que está na sua casa, que você que está sentado aí no seu sofá, na sua TV, não sei como você está acomodado. E você que ainda vai ouvir essa palavra em um outro tempo. Eu quero dizer que você tem nossa honra, você tem o nosso respeito. Porque, irmãos, um dia de semana trabalhado, não é fácil deixar tudo lá em casa e vir para uma reunião como nós temos feito. Mas por que nós temos feito? Porque quando a gente busca ao Senhor, a gente só sai daquele lugar da mesma forma, se a gente quiser. Mas se a gente ouvir, como diz a palavra, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós nos reunimos como igreja, num lugar bom, agradável, como essa casa de oração, mas poderia perfeitamente ser numa casa de família, poderia ser debaixo de um rancho de sapê, poderia ser num telhado de telha cru, normal. Quando nós estamos reunidos na presença de Deus, focados, com determinação em ouvir um recado de Deus, a gente não sai daquele lugar sem esperança. Eu quero que você olhe bem para mim nesta noite. Pastor, aonde está o pastor? Esqueci de falar. O pastor não está aqui agora. E ele chega logo mais. Mas ele está em Tatuí. Eu falei, tem essa palavra aqui, né? Está aqui numa cidade, Tatuí. Ele está pregando lá, está tendo um movimento lá, ele teve que ir para lá. Então nós ficamos aqui. Mas nós vamos ficar e nós vamos fazer o que tem que ser feito. E a boa mão do Senhor é com eles e é conosco também. Amém? Então que o Senhor o abençoe e abençoe toda a equipe. Irmãos, eu quero que você olhe bem para mim. Eu sou fruto de cultos familiares, de cultos residenciais, cultos de família.
Quando o meu pastor foi para a cidade de Santa Gertrudes fazer a pregação lá do Evangelho, não tinha igreja, mas ele era pastor em Araras, e ele era um só, ele não tinha como cuidar dos cultos à noite, então nós tínhamos culto aos domingos à tarde, e depois mais para frente começou de quarta à noite, mas todo domingo de tarde ele reunia o povo e nós ficávamos lá. Ele arrumou com o prefeito o centro comunitário da cidade. E era um centro comunitário bom até. E vinha muita gente para ouvir o Evangelho. Vinha muita gente. Mas, irmãos, havia muitas curas. Havia muitas libertações. Os demônios eram repreendidos, os demônios eram expulsos. As pessoas eram curadas, restauradas, mudadas. Depois que fez essa limpa espiritual, ele começou a nos ensinar pela palavra. Ele começou a sentar com a gente e mostrar o poder da palavra em nós. Quando aquela multidão viu que o pastor não estava mais mandando os demônios embora, e as curas não estavam acontecendo, e ele agora estava pregando Bíblia, as pessoas pensaram que ele estava falando sobre uma nova religião. Não, ele estava falando sobre o poder do Evangelho. E olha o que aconteceu, a multidão foi embora, e ficou pouquinha gente. E você pensa que ele desistiu? Ele não desistiu, ele continuou cuidando de nós. Ele ensinou para a gente, ele pegou meia dúzia de jovens e nos ensinou na escola dominical, ensinou a gente a decorar versículos, ele ensinou a gente a saber o que era a Bíblia, o que era Velho, o que era Novo Testamento, e deu uma base para a gente. Foi fenomenal. E eu sei que cada um de nós aqui temos uma história, e cada um de nós temos um legado na nossa vida. E esse meu pastor, pai na minha fé, pai da fé, ele pregou para o meu pai, eu já contei isso para vocês aqui. Meu pai era um homem trabalhador, honesto, porém, era escravo, ele bebia. E ele não bebia assim, ele não ficava na porta do bar o dia inteiro tomando todas. Não, ele trabalhava o dia todo. Mas quando chegava de tarde, que ele chegava da roça, ele passava no armazém e alguém chamava ele e falava: seu João, vem cá. E pagava uma marvada para ele. Aquela marvada, você vai entender o que eu estou falando, era suficiente para fazer do meu pai um perdedor. Meu pai perdia tudo ali, ficava lá jogado, porque atrás de uma vem duas, vem três, e além do álcool, existe um reino espiritual, irmãos. Existe um reino espiritual que às vezes, por nós não vermos, nós pensamos que ele não existe, mas ele existe. Existe o reino de luz e o reino das trevas. Qual é maior? Lógico que é o da luz, mas o das trevas é real? É real. A Bíblia diz no Evangelho de São João, que Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir. E não importa como e nem de que forma, mas ele vem. E ele vai fazendo isso. E meu pai já era um homem escravo, continuou mais ainda. E minha mãe, na sede de querer ajudar, procurou ajuda em portas que só acabou de nos enterrar. Então foi muita escassez, foi muita tristeza. A casa que a minha irmã hoje, que os meus pais deixaram, e numa negociação eles acertaram, a casa que eles moram hoje, era uma casa boa. Se você for lá hoje, você vai falar: meu Deus, que casa linda, porque minha irmã reformou tudo, arrumou tudo. Mas na época, Marcelo, era uma casa de 3 quartos, sala, copa, cozinha grande, quintal, terreiro que tinha. Era uma casa escura. Era uma casa sem luz. Era uma casa sem brilho. Não havia diálogo. Não havia concordância. Havia sim um principado, e esse principado é o que regia, é o que dava as ordens. Então nós estávamos debaixo de um grande jugo, e Jesus teve que vir para quebrar esse jugo, porque senão, irmãos, sozinhos, a gente vai viver uma vida inteira debaixo de escravidão, e a gente não vai ser livre. E nós estamos nos reunindo todas as semanas, em campanha, em oração de 40 dias de milagres,
para que o jugo seja quebrado, para que a palavra liberada, ela vai lá na nossa casa e dá uma palavra de ordem a respeito da gente. Você lembra que a gente contou aqui, foi Marcela que contou na tarde da bênção, nos dias em que o pastor estava hospitalizado, na UTI, no dia 4, que nós começamos a campanha dos 12 dias de bênção, nós estávamos aqui orando, irmãos, orando. A hora que terminou o culto, nós fomos para a sala. E o pastor Edno me perguntou assim: qual é o estado do pastor Toninho? Eu sequer consegui falar. Eu tinha força para falar quando eu subi o degrau ali e estava aqui. Eu quero que você acredite. Você que tem o privilégio e a oportunidade de estar no altar, honre o altar. No altar há poder de cura. No altar há poder de libertação, irmãos. Eu subia quase que morta, mas chegava aqui com uma unção que não era minha, era do Senhor. E naquela noite de segunda-feira, quando o pastor Edno perguntou o estado, e eu fiquei sem saber o que fazer, ele só disse assim: vamos orar. Irmãos, estava eu, pastor Edno, e o casal de irmãos, pastor Alexandre Rota e a Jennifer, sua esposa. Eu não sei o que houve, nós nos prostramos. Naquele pequeno escritório que tem aqui, nós ficamos deitados no chão. E parece que eu chorei bastante. Mas eu devo ter chorado, não pelo marido, eu já falei isso e vou falar de novo. Aquele meu choro não era pelo homem marido, não era pelo pai, não era pelo avô. Eu estava chorando pelo profeta. O profeta estava precisando de algo a mais. É muito importante, irmãos, a gente reconhecer quem tem autoridade sobre nós. Nós precisamos ter sobre nós cobertura espiritual. Quando nós não temos essa cobertura, nós ficamos debaixo de jugo. Por isso que é importante nós cuidarmos do que nós pensamos e falamos. Fale menos. Não fale aleatoriamente. Não fale sem temor. Porque as palavras que saem da nossa boca, elas são apanhadas pelo reino das trevas. E ela é usada como munição contra nossas vidas. Não fale. Quando for se referir a irmãos, não fale. Mas principalmente a homens de Deus. Não falem de homens de Deus. Não fale o que você sabe, não fala o que você não sabe, porque não somos nós que cuidamos dos profetas. Quem cuida do profeta é o próprio Deus. Por que Deus cuida do profeta? O profeta, a maioria das vezes, ele tem menos do que nós. O profeta, ele tem menos, César, do que nós. Mas o profeta, ele tem a palavra certa, na hora certa, para o momento certo. E eu respeito a autoridade. Eu não tenho medo, irmãos, de semeadura com rebeldia. Se alguém de nós se rebeliar, eu não tenho parte nisso. Por quê? Porque eu respeito a autoridade. Eu respeito meu pai na fé, eu respeito o meu esposo, eu respeito a minha família e eu respeito você. Porque nós amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos ao Senhor, com pouca intensidade, com média intensidade ou com uma profunda intensidade, o céu ele é aberto sobre nós. E a Bíblia conta sobre o estado da situação de uma viúva, que não chovia. O profeta tinha profetizado que não choveria naquela região por alguns anos. E que por 3 anos não vinha chuva. Irmãos, nós nunca aqui, nenhum de nós, nunca tínhamos conhecido o que era uma pandemia. Só nós que soubemos, de março para cá, em 2020, nós descobrimos o poder de uma pandemia. Ela veio. E diziam assim na época que ela veio, em março, dia 22 de março.
A pandemia vem vindo, mas nós vamos fechar tudo por uns 15, 20 dias. Daqui a pouco a gente vai abrir tudo. Não era assim que a gente falava? A gente sequer imaginava o que estava por vir. Alguém pode pensar assim, nossa, mas o que a pastora está falando de tão grave? A pandemia levou muitos homens e mulheres que ainda não era para ter ido. Você não pode ir embora antes de cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Pastora, mas a vida não depende de mim. Mas nós temos que nos preparar. Nós temos que nos pôr diante de Deus e orar. Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me ensina a me cuidar, me ensina a me alimentar, ensina-me a comportar-me como o Senhor quer que eu seja. Ore, irmãos, ore, fale com Deus. Você não precisa ter verbos para orar, para acertar. Você não precisa ter tempo, mas você precisa saber que existe um céu aberto e existe um Deus que está disposto a ouvir o nosso clamor. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, elas não estão encurtadas. As mãos do Senhor, elas estão estendidas para nos abençoar. E diz assim o mesmo versículo, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor. Mas qual é a intensidade do nosso clamor? O que nós temos pedido? Será que eu quero que o Senhor tire somente o incômodo que eu tenho? Será que eu quero que o Senhor só tire esse desconforto emocional, espiritual que eu tenho, para eu poder viver a minha vida leve e de boa? Não, o Senhor quer que nós o descubramos como um Deus de propósito. Nós somos uma igreja trabalhadora. Nós somos uma igreja que investe. Domingo de manhã o pastor falou aqui com os pais. O pastor falou assim, ó, eu até chorei aqui no canto. Ele disse assim, quando eu estou diante de um desafio, quando eu estou diante de dar um passo de fé, eu lembro de cada um de vocês. Ele disse, eu quero que esses homens sejam fortes. O profeta dessa casa está liberando uma palavra para você, homem. Eu quero que você seja forte. Eu quero que você tenha saúde. Eu quero que você ganhe dinheiro. Eu quero que você seja bem-sucedido. Eu quero que você vá bem na sua casa. Irmãos, é a palavra do altar sendo liberada sobre nossas vidas. Mas e nós, mulheres? Nós somos fora da curva, irmão. Nós somos outro nível. Agora o pastor não está aqui, eu vou falar. Agora eu vou falar mesmo. Ele falou assim, se tiver uma coisa difícil para fazer, manda um homem fazer. Mas se tem algo impossível, dá na mão de uma mulher. Mas eu gosto de ouvir essa palavra. Mesmo que eu não faça nada, mas eu gosto. Eu faço parte. É assim. A casa ela pode estar pegando fogo. O homem falou uma palavra errada, na hora errada, a mulher chega, ela fala assim, parou, o que é isso? O que está acontecendo aqui? A ordem já vem, adoro isso, amo, não é adoro, eu amo, amo isso, mas tem horas que o marido tem que chegar e falar assim, o que está acontecendo aqui? E mandar a gente ficar quieta. No meu caso não, irmãos, eu sou muito galante, eu sou muito faladeira, mas quem fala na minha casa é meu marido. Eu falei que ele fala, não falei que ele manda. Ele fala. Aham. Lourdes é assim, assim, aham. Por exemplo, vou pegar um exemplo chulo. Posso contar um exemplo chulo? Nós assamos uma carne esses dias para nós. A gente estava precisando comer uma carne, achar uma carne, e ele achou uma linguiça bonita e fez lá. E sobrou, falei, não vou perder isso por nada. Coloquei guardadinho numa tapuera, falei, guarda isso aqui que vai dar um negócio legal. 2 dias depois ali, falei, vamos fazer um arrozinho fresco? Vamos fazer essa linguiça aqui com cebola e com tomate. Vocês gostam dessas coisas, irmãos? Vocês gostam? Meu Deus. E ainda falam que põe pimenta para abrir apetite. Irmão, você acha que precisa comer pimenta para abrir apetite? Se você precisar comer pimenta para abrir apetite, você tem problema, irmãos. Gostoso. Poder sentar e comer. E aí ele falou, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Fiz isso. Sobrou mais um pouco. Eu falei, agora eu vou me desfazer disso. Ele falou, Lourdes, não desfaça, guarda. Eu falei, não vou guardar, vou jogar. Já usou, já reaproveitou, não precisa mais.
Mas a hora que eu fui lavar a louça, arrumar as vasilhas lá, eu falei, vou jogar nada. Ele mandou guardar, vou guardar. E guardei. Chegou de noite, eu tinha uma reunião. E não deu tempo de fazer o jantar. A hora que eu cheguei em casa, tinha um saco de legumes. Ele pegou aquela mistura gostosa, aquela coisa boa, deu uma fritada boa, pôs ali legumes e fez uma sopa maravilhosa. A hora que ele colocou a sopa na mesa, irmãos, ó, eu vou contar detalhe, hein, Marcelo? Vou contar bonito agora. A hora que eu cheguei, ele fez o meu prato. Maridos, uma lição para você. Põe comida na mesa para ela. Ah, parou, pastora, que eu vou fazer isso. Parou nada. Conquista a gata. Ah, mas a gata já está conquistada faz tempo. Você não sabe de nada. A gente tem que ser conquistada todo dia. Diga amém, irmãos, pelo amor de Deus, fala amém. Irmãos, quando vocês ouvem o pastor Cláudio Duarte, vocês quase caem da cadeira, tanto da risada. Sabe por que você dá risada? Porque você se identifica com aquilo que ele está falando, não é verdade? Às vezes o homem pensa assim, ó, essa daí já está garantido já. Ou ela pensa assim, esse daí já está no papo já. Está no papo mesmo, sabe de quem? De qualquer coisa, menos na vitória ali. Irmãos, conquista é diária. Cavalheirismo, todo mundo gosta. Olha Deus falando com a gente. Cavalheirismo, pastora, a senhora está querendo que eu abra a porta? Uhum. Esses dias o pastor parou aí a porta aí, e a porta emperreou lá no chão lá. Porque é uma descida assim, emperra mesmo, né? Ele olhou e falou assim, não desça, eu vou erguer para você. Ai, irmão! É culto do milagre, deixa Deus alegrar você. Eu falei assim, oi? Olha lá Deus falando. Eu falei, oi? Ele falou assim, só um minutinho que eu ergo a porta para você. Eu falei, meu Deus, eu estou podendo tudo isso ainda? Meu Deus, será que eu posso isso ainda? A hora que ele ergueu a porta assim, eu falei, mas meu marido, muito obrigada. Você está sendo muito cavalheiro, mas ele olhou para mim, mas você é tonta, não, Ludwig? Estava indo tão bem. Irmãos, é bobo, não é bobo? Mas tem coisas que animam você. O piano está lá sem vida, murcho. As teclas não estão tocando nada. O pedal não está batendo nada. E você vem com uma palavra boa, o piano ganha força. Oh! Olha para quem está perto de você e fala assim, seu piano vai ganhar uma força. Olha para isso, fala isso. Aí eu cheguei em casa cansada da reunião, cansada. Aquele cheiro bom. Falei assim, meu Deus, se esse cheiro for aqui, estou feita. E era. A sopa estava pronta. A hora que eu olhei, eu vi o restinho da carne que eu ia jogar fora na sopa. Eu falei, ai, ainda bem que eu não joguei fora, meu Deus. Mas eu não guardei só para mim, falei para ele. Falei, nossa, ainda bem que você me orientou para não jogar. Você falou para mim não jogar, eu não joguei. Olha que lindo que deu a nossa sopa aqui. Ele olhou para mim e falou assim, vou contar, ele não está aqui, eu vou contar. Ele falou assim, por favor, obedeça um pouco. Quando eu disser para não fazer, não faça. Mas aí ele fez assim, ó, quer ver? Eu estava no prato, ele fez assim, ó. Faz isso. Ah, eu gostei! Olha para o seu irmão e fala, tá tudo certo! Tá tudo certo. A bênção na nossa vida não está pelo que nós vamos ter. A bênção, ela já está em nós, dentro daquilo que a gente está vivendo. Olha o que aconteceu com a viúva. A chuva não veio por anos. Ela não estava tendo fome, estava tendo sede. O profeta foi enviado. O profeta, um tempo antes, ele estava lá no riacho de Querite. Até o riacho do profeta secou. E o Senhor fala, vai para Serepta. Você vai, eu vou enviar uma viúva que vai cuidar de você. Irmãos, às vezes, sabe qual é o nosso maior problema? A gente pensa que o Senhor não está nos vendo. A gente pensa que o Senhor não está enxergando o que estão falando e falando de nós.
Não preocupe tanto com o que estão pensando e falando. Preocupe com o que nós estamos fazendo, com aquilo que o Senhor está pondo na nossa mão. Quando ele chega em Serepta, ele vê uma viúva apanhando gravetos. Não é isso que nós lemos? Estava. Ele chega, ele fala para ela: mulher, me arruma um jarro d'água. Ela foi, tadinha, buscar água. Você leu isso? Quando ela está indo, ele fala: traz também um pedaço de pão, um pedaço de bolo. Ela não aguenta, ela vai lá, ela fala assim: não. Tão certo, pelo Deus que o Senhor serve. Ela reconheceu que ele já era o profeta. Tão certo pelo teu Deus, eu não tenho o que comer e o que beber. Eu estou aqui apanhando uns gravetos para fazer um cozido para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Ela declarou o que ela estava vivendo. Não se feche. Ouça isso aqui. Famílias, homens e mulheres, não pense que está tudo acabado. Ou de repente, está tudo acabado. Mas não é porque está tudo acabado que ainda não pode haver ressurreição de sonhos. Nós estamos cantando milagres. Nós cantamos agora há pouco aqui, os milagres vêm quando não tem mais saída. O milagre vem quando não tem mais saída. O casamento está falido, os filhos estão longe, a mulher está entristecida, o marido não tem mais alegria de trocar ideia, de conversar. E o Espírito de Deus está dizendo nesta noite: não se isole, não se feche dentro de quatro paredes, não dá ouvidos para amigos. Larga tudo, bem, vai ser feliz. Larga tudo e vai ser feliz. Ninguém é feliz fugindo de responsabilidade. Deus ama a família. Deus quer que a nossa família, ela seja guardada, ela seja protegida. Mas para isso, alguém tem que dar um passo de fé. A viúva estava dizendo para o profeta: eu não tenho. O profeta disse: muito bem, faz conforme a irmã disse. Faz como a senhora disse. Mas não tenha medo. Vai lá. Pega esses gravetos, cozinha um bolo pequeno e traz para mim. Depois que a senhora trouxer o meu, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve a instrução, mesmo que não faça sentido, mesmo que as pessoas olhem e falem assim: você está crendo em crente, você está acreditando em povo de igreja, você está indo na igreja acreditando que vai acontecer alguma coisa, não precisa ficar com vergonha não, fala assim: eu estou porque eles estão dizendo que Deus está naquele lugar. Eu estou indo lá porque eles estão falando, eles estão pregando que o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. A viúva foi lá, irmãos. Quando a viúva estava indo, o profeta libera a palavra: não tenha medo. Ele disse: a partir de hoje não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite na sua botija. Irmãos, o período era de seca, era de escassez. Ninguém aqui de nós pensou em viver uma pandemia, e nós vivemos. Muitos de nós perdemos. Lembra da nossa Lu, a nossa querida intérprete de Libras? A Lu foi embora. Outras pessoas queridas nossas foram embora. Se o pai da Lu, porventura, irmão Jurandir, estiver assistindo o culto online, irmão Jurandir, receba o nosso amor, receba o nosso abraço. O Senhor te abençoe. Se a Luísa estiver perto de você, o Senhor te abençoe. Nesta noite eu quero também mandar um beijo aqui online para o nosso pastor Godoy. Pastor Godoy, como o Senhor tem trazido você à minha memória, como eu tenho tido saudade das nossas conversas. Deus abençoe você e a sua esposa Célia. Irmãos, nós estamos reunidos nesta noite. Nós estamos reunidos e o Senhor está dizendo: não tenha medo. Ouça, obedeça, e o sobrenatural vai acontecer. Nós estamos falando sobre milagres, e nós escrevemos isso: milagres não se explicam, milagre se vive. A natureza está dizendo: não vai dar, não vai dar, e o Senhor está dizendo: vai dar, vai dar. Irmãos, quando o mesmo Senhor de hoje disse para Abraão que ele seria pai das nações, ele não tinha filhos, e agora ele tinha 100 anos, e a sua esposa 90 anos, não faz sentido.
E o que a Bíblia conta para nós? Que um homem de 100 anos e uma mulher de 90, eles engravidaram. Milagres não se explicam, o sobrenatural se vive. Eu convido você, homem e mulher, mesmo que a situação esteja desfavorável, não tem problema, mantenha-se firme e forte. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Homens e mulheres que trabalharam o dia todo e separaram um tempo para vir no culto do milagre. Não pensa assim, eu trabalho naquela empresa e eu não gosto dessa empresa, será que eu vou morrer infeliz nessa empresa? Não, você não vai morrer infeliz. Você não vai, você tem que entender que é só um momento. Esse momento vai passar, e se você perseverar, e se você acreditar, as portas vão se abrir para você, as oportunidades virão para você, e você vai estar fortalecido, você vai estar destemido, você não está medroso, choroso, você não está querendo catar gaveto para comer e morrer, você está dizendo pela fé, hoje está difícil, mas amanhã eu vou viver o meu milagre, em nome de Jesus. Irmãos, creia. Na segunda-feira do dia 4 de janeiro, quando nós terminamos de orar, eu não tinha mais o que fazer, irmãos. O pastor já estava acordado, mas entubado. E eu já tinha ouvido falar como vinha uma pessoa destubada. Quando entubam uma pessoa, eles desligam ela. Então a pessoa não tem coordenação nenhuma. E eu disse, Deus, me poupa disso, eu não aguento ver isso. No dia 4, ele começou a acordar no domingo. No dia 4, veio uma palavra para mim. A palavra de Atos capítulo 12. Quando o Senhor visita Pedro na prisão. E o Senhor fala com ele. Descansa, Pedro. Pedro, descansa. Irmãos, para de querer fazer tudo por todo mundo. Marido, deixa sua esposa crescer. Esposa, não seja mãe do seu marido, você é a esposa do seu marido. Deixa o seu marido crescer, deixa ele ter responsabilidade, deixa ele amadurecer. Filhos, honre seus pais. Pais, honre seus filhos na obediência. Na obediência. Quando o anjo visita Cela. O anjo visita Cela, Sandra. O anjo diz para ele, Pedro, descansa. E as coisas estavam acontecendo. Você não pode atropelar tudo. Para de atropelar. Ansiedade, estresse, ansiedade, isso não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é confiança, é fé, é firmeza, é determinação. Olha o que aconteceu. O anjo volta e diz para ele, levanta. Deus não fala com o homem caído. Para de ficar deitado no sofá, achando que você é a pior de todos. É verdade que nós não somos muito, mas é verdade que você não pode ficar jogado da cama no sofá, do sofá na cama. O sofá não pode ter a marca do seu corpo. As almofadas não podem ter a marca da sua cabeça. O sofá é um lugar para a gente descansar, para a gente relaxar, para a gente ver uma programação, para a gente estar com a família, mas não para você ficar desanimado. Com a cabeça toda amassada, o cabelo desajeitado, sem roupa. O anjo diz assim, levanta, Pedro, e se arrume. O anjo quis dizer isso aqui, veste a sua sandália e bota a sua capa. Não fique dentro de casa esperando que o milagre vai chegar até você. Levanta. Você já descansou. Levante. Bote as sandálias, bote a roupa e saia para a guerra. Creia. Mas já mandei currículo em todo lugar. Não mandou ainda, mande mais. Na medida que você for dando seus passos de fé, o milagre vai estar acompanhando você e a sua bênção chega. Pastor, eu estou doente, eu preciso de cura. Se você já foi ao médico, fez tudo o que tinha que ser feito, e essa enfermidade não é para a morte, você não vai morrer. É verdade que nós não vamos ficar aqui para sempre, irmãos. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Vai chegar uma hora que nós vamos ser recolhidos. Mas quando chegar a minha e a sua hora, nós não vamos deixar nada de ter feito. Faça. Ame a sua família, cuide da sua família.
Não fique olhando somente para a internet. Não fique somente nos Instagrams, no Facebook da vida, achando que tudo aquilo é verdade. Olhe para a vida de verdade que é a sua vida. Olhe para a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tira um pouco dos minutos que você fica, começa a ler a Bíblia. Começa a ler e você vai receber palavra profética. Deus vai levantar o seu profeta e vai dar uma palavra para você. Pedro recebeu a visita de um anjo. E naquela noite, do dia 4 de janeiro, o pastor Edno, o dia que eu ver ele, eu vou dar um abraço nele, vou dar um beijo nele. Vou dar um beijo nele. Vou falar para ele, você foi o canal de bênção na minha vida. Vou falar. Ele falou assim, um anjo vai visitar onde seu marido está. E a partir de hoje, ele vai sair de um quarto para o outro. Ele vai sair de um quarto para o outro, até chegar na rua. Eu não questionei, eu acreditei. Do dia 4 ao dia 12. Do dia 4 ao dia 14. O pastor não ficou nem um dia e meio em cada sala. Da UTI ele foi para a semi-UTI, da semi-UTI ele foi para outra menos UTI, saiu da UTI, foi para o quarto, do quarto foi para outra sala, foi para outra sala, o médico falou assim, não quero mais você aqui, vou mandar você embora. Glória a Deus. A palavra que o pastor trouxe para mim foi assim, o anjo do Senhor vai visitar o seu marido e vai colocar ele na rua. Mas para a gente ouvir palavra revelada, nós temos que estar diante de quem está revelando. A gente não pode querer ouvir palavras boas, persuasivas, que vão massagear o nosso ego. Deus não tem compromisso com o nosso ego, com nossos caprichos. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. E não seja caprichoso. Não queira antecipar as coisas. No tempo certo você vai ver a glória de Deus. E quando a mulher cozinha o bolo, ela traz o bolo e traz a água para o profeta. E o profeta disse, agora você vai e cozinha para você e para o seu filho. E aí o profeta disse, até o dia que chover, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na sua botija. Não tem praga, não tem peste que o Senhor não possa mudar. Você crê nisso? Eu vou perguntar de novo. Você crê que o profeta liberou essa palavra para a viúva e ela recebeu um milagre? Eu também creio. Então vamos orar. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Eu quero chamar os adoradores aqui, nós vamos ser bem objetivos. Não há de faltar nada para nós. Se está te faltando discernimento, peça. Se está te faltando sabedoria, peça. Você está no culto do milagre. Se porventura tem alguma cadeia em cima de você, se porventura o tempo fechou, tem seca, está tudo árido, está tudo empoeirado, está tudo seco, você vai dizer, pastora, pela fé, eu vou dar um passo de fé. João, Márcia, não esmoreçam, não esmoreçam, fiquem diante do Senhor. Ele muda estações, muda quadros, muda portas, abre caminhos. O Senhor irá diante de vós e fará o que homens não poderão fazer. Vamos orar. Coloque a mão na altura do seu coração. Visualize as mulheres, sua família, o seu estado,
o seu estado físico, emocional e espiritual. Espírito Santo de Deus, pelo poder da tua palavra que em nós opera, nós liberamos nesta noite uma palavra de ordem, que a partir desta noite, dia 11 de agosto, aonde houver uma vasilha com um pouco de trigo, esse trigo não vai acabar, essa farinha não vai acabar, e onde houver uma botija com tanto de azeite, esse azeite não vai secar. Tira, Senhor, a sequidão, tire o estio, tira, meu Deus, tira a miséria, tire a falta de vida, e mude esse quadro, traga vida sobre a nossa vida. Nós oramos e acreditamos no sobrenatural, nós oramos no nome de Jesus, e a igreja que crê diz amém. Eu quero que você diga assim comigo: Senhor Jesus, todo e qualquer estado da minha vida que estava parado, a partir de hoje estará em movimento, para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir a presença de Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.